a gravação, né? Para quem está assistindo a gravação, meus boa noites, né? A temática de hoje diz respeito à obra, né? Democracia e Segredo, do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um jurista bem renomado, claro, acho que quem não conhece vai conhecer. Ele é autor do direito geracional, né? Dos direitos de primeiro... Autor não, né? Ele que edificou esse pensamento dos direitos geracionais. Logicamente, ele tem um amplo acervo de obras, de títulos, cerca de 2.025 obras, então nem todas foram traduzidas as principais, claro, né? E Democracia e Segredo é uma obra não, né? Eu estou me referindo ao livro, e é um livro que conta com 4 ensaios relativamente recentes, a tradução deles, né? A tradução fidedigna, oficial, foi feita pela VUNESP, salvo engano, em meados de 2015. E ele aborda duas temáticas, podem parecer até um pouco óbvias, mas são temáticas de suma importância, né, para nós hoje em dia. Que é a regularidade, o estado paralelo, o estado não paralelo, né, poder visível, poder invisível, e o estado democrático e não democrático, autocrático. Ele aborda essas duas funções. São as duas funções principais que ele aborda nessas coletâneas, né, nesses ensaios. E, sendo assim, ele vislumbra tentar delimitar ali a importância de um poder visível, de um poder invisível dentro de um Estado democrático. O que é isso? Primeiro, a gente tem que começar um pouco a tratar da teoria geral, né? Que são as relações entre homens, mulheres, pessoas, né? As relações entre nós, para os pensamentos filosóficos, científicos, né? Até jurídicos, eles são relações de poder. Independente de você acha que o homem é lobo do homem, ou que o homem é bom, a natureza, a sociedade o corrompe, as relações entre os homens se dão em relações de poder. Então, se você está comprando algo de alguém, você, com seu poder aquisitivo, está se sobrepondo ou chegando a um acordo de vontades a alguém. Na antiguidade, tínhamos a autotutela, que era o poder, na antiguidade que eu digo, pré-história, talvez. As relações principais do homem eram regidas por relações de poder. Força física, força bruta. E com base nessa força bruta, chegava a uma negociação com outro indivíduo ou simplesmente forçava sua vontade. E o Norberto Bobbio, ele quer explicar que no contrato social, que é o contrato que a gente faz com o Estado, né, propriamente dito, né, na teoria de Jean-Jacques Rousseau, né, o contrato social quando nós, indivíduos que integramos uma coletividade, abrimos mão de certa parte de parcial da nossa liberdade para que para o Estado e o Estado assim garantir o resto da nossa liberdade, né? Seria basicamente isso. Eu abro mão de parte do meu direito para que o Estado garanta os demais direitos que eu tenho. Enfim, ele diz justamente isso, que para a democracia, para um Estado de regime democrático, é necessário um poder visível e para um Estado de regime autocrático é necessário um poder invisível. Logicamente, um Estado autocrático ele pode até ser regido pela autotutela, mas o Estado ele é incorpóreo. Então, a autotutela de um Estado seria nada mais do que um grupo se sobrepondo de um outro grupo. Então, em tese, o Estado democrático se sobrevalece pelo poder visível e o Estado autocrático pelo poder invisível. E é bem nessa pegada dicotômica mesmo. O poder visível é o poder benéfico, é o poder do governo a favor do Estado, e o poder invisível seria aquele poder maléfico, aquele poder que é contra, é paralelo às vontades do Estado democrático nesse caso. E então ele faz esse paralelo, né, entre visibilidade e invisibilidade. O poder da visibilidade se dá pela publicidade. Publicidade e transparência de algum ato. Então, por exemplo, o que é o poder de ser invisível? Quando alguém não está ali para fiscalizar os meus atos, o que eu faço, o que eu sei, é como se isso não existisse para aquela pessoa. Então, a partir do momento que
eu não dou dados, eu sou um Estado, e eu não dou esse saber para aqueles que são meus governados, é como se não houvesse ali uma existência do que eu sei. É como se eu mesmo não soubesse. É como se para os meus governados aquilo fosse um mistério, mas não, é um segredo. Vale ressaltar aqui uma breve diferenciação analítica, né, entre mistério e segredo, que segredo é uma coisa que é ocultada de forma voluntária, né? E o mistério é aquilo que nós somos incapazes de saber. Basicamente isso. Então, o mistério ninguém sabe. O segredo, se alguma pessoa sabe, aí já se torna um segredo, porque ela oculta aquilo dos demais. E o poder invisível vem justamente disso. Se ninguém sabe daquilo, como que alguém pode se opor àquilo? Como que alguém pode controlar aquilo? E isso é um inimigo democrático? Por quê? Porque se as ações, se os atos de algum político, em sua força de representatividade, né, de algum estado, de alguma população, não passa essas informações para a população, é como se ela simplesmente nunca viesse a saber e como se o fato geralmente não existisse. E não estaria, então, esse ato político submetido ao crivo do controle social, da soberania popular. Então, basicamente, introdutoriamente, ele se refere a esses aspectos. O poder invisível vem daí. Se ninguém está vendo meus atos, eu faço o que eu quero. Se ninguém está vendo o que eu fiz, o que eu farei, é isso, não importa. E o poder da visibilidade, que é o poder democrático, ele é totalmente oposto. Porque se um Estado democrático, igual eu falei na questão do contrato social, ele é, ele é caracterizado pela soberania popular, é lógico que o saber tem que ser de todos. Porque o poder vem do povo. Se o poder vem do povo, é porque o povo tem que saber. Então seria mais ou menos nessa filosofia, nesse jeito de se pensar. Como que eu vou atender à vontade popular se o povo não sabe, ou se o povo não sabe de algum tema, de algum aspecto, de algum assunto? E eu não estou falando necessariamente do saber técnico, mas sim de saber a existência daquela condição, daquela questão. Então, é necessário o saber popular, o saber do povo, para que consigamos, num Estado democrático, delimitar o que é o interesse coletivo. Logicamente, a gente tem as legislações, né, que são os ditames legais, orientando qual que é o interesse popular, o interesse do povo. Mas sem um controle social, todo e qualquer ato discricionário, ele se torna uma margem ali para você conseguir fugir ao interesse popular. Um ato discricionário é um ato que você tem a lei te confere liberdade para você agir em nome do interesse público, né, do interesse coletivo. Então, ainda com os ditames legais, né, ainda que a lei dê algumas orientações, ela dá alguma margem de liberdade para agentes públicos, agentes políticos. E essa margem de liberdade sem um controle popular social seria praticamente é, é, de destruição do pensamento democrático, né, da democracia em questão. Então, seria nesse aspecto de se pensar, inicialmente falando, poder visível e invisível. Como se a autotutela, lógico, a autotutela depende da visão que você está tendo aqui no assunto. Ele aborda essa temática, essa forma de se pensar. Então, a autotutela não interessa muito, porque o que interessa é o seu saber. E quando ele fala do poder visível, do poder invisível, ele fala implicitamente do poder do saber e não saber, né? O poder que a transparência e a publicidade pode conferir, né? A uma pessoa, a um povo, a uma classe. Basicamente ele faz esse paralelo inicial. E também faz uma breve consideração, né? Ele trabalha muito com alguns conceitos, né? Então, dentro dessa dicotomia, né, de bem e mal, de autocracia e democracia, é, é, ou até mesmo ele trabalha assim juntamente com o pensamento de para identificar, né, se algo é maléfico ou benéfico. Se algo não é suscetível de publicidade, então esse algo é ilegal, é ilícito, é inadequado. Por quê? Porque se alguma vontade do Estado não pode ser é, dada ao público, não pode ser de saber público, é porque ela não deveria acontecer.
Porque se não é vontade popular, é uma vontade não legítima. Ainda mais se tratando de um Estado do qual a sua representatividade é a representatividade do povo. Então não tem que se falar em legitimidade, em legalidade de algum ato, qualquer ato feito em penumbras, feito às sombras, que não é lhe conferido publicidade e transparência, é um ato ilegítimo, é um ato ilegal, né? O Kant falava que se a publicidade frustra a intenção, né, do ato, não tem o que se falar em legitimidade. Trabalha também, então, é, feito essas considerações, ele trabalha também com escândalo, né? Noções de escândalo, ele cria bastante conceitos, sim. São conceitos, logicamente, alguns oriundos de outros pensamentos jurídicos, alguns que ele mesmo faz, né? Trabalha também com o conceito de escândalo, né? Que é o escândalo é o nome que ele dá aos atos, né? Que são lhe conferidos publicidade, mas são atos ilegítimos, né? Enfim. E aí vem a pegada, que é mais ou menos, não sei se vocês conhecem aquele dito japonês, que é yin e yang, é o bem no mal, o mal no bem, que tanto na democracia, quer dizer, tanto não, né? Na democracia também há de existir a figura do poder visível, do poder invisível, só que um poder invisível benéfico, um poder invisível necessário para se garantir a ordem democrática, para se garantir o Estado, da maneira da qual ele foi promulgado ou outorgado. Então, veja que a necessidade do segredo, nesse sentido, o segredo como sendo o fruto, né, do poder invisível, é necessário em alguns momentos, justamente para você conseguir dar essa segurança ao Estado e ao interesse coletivo. Mas veja que é necessário, para dar à luz esse interesse coletivo, um segredo, mas um segredo ele também é insuscetível do saber de todos. Aí que gera a problemática do Estado democrático. Está um pouco na teoria, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que seja declarado estado de sítio, não, estado de guerra, amanhã. E aí tem um estado de guerra e tudo mais, e precisamos fabricar armas e os inimigos, as nações internacionais não possam saber as nossas táticas, né? Nossas estratégias. Taca ali segredo. Não vou falar quanto eu tenho de orçamento, não vou falar quanto que eu tenho de minério para produzir arma, quanto minhas empresas públicas ganham, não vou falar nada. Não mostrar contrato nenhum. Porque faz parte de evitar a previsibilidade, evitar o saber, né? Porque o saber de pessoas que são contra a sua nação, desses aspectos, poderiam frustrar o seu próprio Estado, sua própria nação. Então, necessariamente, isso seria um exemplo de segredo benéfico. Portanto, né, isso aí é uma coisa um pouco complicada, porque isso faz, isso é uma margem para o Estado poder agir em interesse escuso, né, o interesse público, né? Ele poderia simplesmente falar, um cara ali, imagina um general ali, guerra rolando solto, todo mundo se matando. Ele fala assim, ó, quer saber? Custou 30 mil para fazer essas armas aqui, bota aí 60 mil, superfaturamento ali, acabou. Ninguém vai ver esse contrato mesmo, agiu em interesse escuso, acabou. Não tem como saber. E aí não tem controle popular. Um poder invisível, agindo na penumbra do Estado. Então fica aquele dilema de quem vigia o vigia, e a própria exceção, que é o poder invisível benéfico na democracia, ele tem que ser devidamente concedido, e concedido só em hipóteses excepcionárias, porque justamente isso aí não deixa de ser um perigo. E no Estado autocrático seria o caso, como o interesse não é público, né, o interesse é do Estado, dane-se se o povo sabe desse interesse, sabe dos atos. O interesse não é do povo, né? Então não tem que o povo saber dessas questões de Estado. Então, sim, existe esse yin yang, né? Esse poder invisível dentro do Estado democrático que tenta dar uma visibilidade necessária, né? O Bob chama de
invisibilidade oficial, né? Poder invisível oficial, que é aquele que o próprio Estado usa para tentar zelar para zelar a si mesmo, né? Porém, todavia, tem os outros dois aspectos. O poder oficial é esse, poder invisível oficial, e tem o poder paralelo do Estado paralelo e o anti-Estado. Essas duas figuras ainda que se complementam dentro do poder invisível, que são as figuras maléficas. Poder paralelo seria um poder que corre em paralelo ao Estado. Seria um poder que, como posso falar, é um poder que age em um interesse escuso, um interesse individual. Não necessariamente contra o Estado. Não necessariamente. Ele pode ser a favor, pode ser contra, pode não surtir efeito no Estado. Basicamente, um agente público, político, não sei, não cito nomes, né? Mas um agente vai lá, vê, poxa, cara, a minha mãe, ela, sabe, fez tanta coisa por mim, sabe? Vou dar aqui um nome de um bem público, de uma res pública, de uma coisa pública. O nome dela, o nome da rua, o nome da avenida vai ser Getúlio de Souza. E vai lá dar esse nome de Getúlio de Souza pra via. Matou alguém, ofendeu alguém? Não. É um poder paralelo. Cara, isso aí tá atrapalhando? Tem alguns motivos? Tem. Individuais, escusos. Isso é uma vontade alheia. E aí, no âmbito da invisibilidade, seria quase que a mesma coisa. Poxa, é, eu quero, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui que não afete, né? Sem exemplos reais, né? É, eu vou, sei lá, nomear alguém, né? Para fazer, para fazer parte do meu gabinete. Aí eu nomeio um, um filho de um amigo. É um interesse. Ele pode ser do tipo de amigo? Não, não pode. É regular ou não? Caracteriza nepotismo ou não? Não sei. Tá afetando o Estado negativamente? Não sei. Positivamente? Também não sei. É invisível e é isso aí que é um poder paralelo que não prejudica nada. Pode ser, logicamente, prejudicar ou não, depende. Ao paralelo, é o simples interesse privado sobressaindo sobre o interesse público. Interesse da classe se sobressaindo sobre o interesse público. Poxa, eu fui eleito pelos membros de uma classe política especial. Se você faz parte do legislativo, tranquilamente, isso é normal, você está representando essa classe dentro de um lugar onde tem várias classes representadas. Dentro do executivo, quer saber, eu vou representar a classe. Olha, eu vim do sul, eu sou sulista, eu vou dar, ó, todos os meus eventos vão ser para o sul, todas as minhas ordens discricionárias, onde que corre a minha margem de liberdade para atuar, vou fazer em favor do sul, e é isso. O resto que se lasca. Isso aí é um interesse escuso. Talvez não para âmbito próprio, mas para âmbito de uma classe própria, de um grupo próprio. Então, esse seria o poder paralelo. Simplesmente aquilo que independe da vontade popular, né? Do anseio popular. E tem um antestado. O antestado que ele classifica na obra é o poder invisível do antestado, né? É aquele lá que é de forma deliberada para ir de contra ao Estado democrático. É como se fosse, na medida que o Estado manda, esse poder invisível desmanda. Ele é para ir total encontro. É como se fosse um planejamento de golpe com base no uso de verbas públicas. Pega um pouquinho ali, pega um pouquinho aqui, sabe? Faz um contrato privado aqui e vai pegando de forma invisível, sem dar a publicidade a esses atos, né? E com essa qual finalidade? Na realidade, juntar dinheiro para dar um golpe aí, porque eu não tô gostando do jeito que as coisas estão. Vamos comprar um armamento aí bacana, vamos, sei lá, para isso. Então seria mais ou menos nesse sentido, um poder invisível que está deliberadamente indo contra ao Estado. Ou não necessariamente nesse escopo tão grave, né? Poderia ser algumas medidas, né? Por exemplo, nossa, olha só, tá vendo aquele cara ali? Poxa, ele tá tomando muitas medidas sanitárias ali, tá implicando ali no não sei o quê, no funcionamento do povo ali.
E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o interesse público sobre a saúde prevaleça. Eu vou lá e vou é, é, fazer sinais ali com o P, né? A estrutura de finanças do poder público quanto a questões sanitárias, justamente para que ela não consiga cumprir é, os seus objetivos. Então, seria basicamente nesse sentido, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, gente, então, só vou fazer um adendo. Se precisarem falar alguma coisa, se tiver como, por favor, falar pelo microfone, porque eu tô com duas plataformas, né? E aí fica meio complicado assim, eu tenho que olhar para uma, olhar para outra. Se bem que eu não tô nem olhando para cá, né? Sinto muito, é porque eu tô em duas plataformas, tô falando por aqui. Mas enfim, se- seguindo, né? Puxando o barco. Eu vou só fazer eu acho que eu não falei no começo, tem uma diferenciação um pouco técnica de publicidade e transparência, né? Geralmente são usados como sinônimos, né? Porque ambos dizem respeito ao saber público, né? Ao saber, a todos saberem daquela questão. Mas publicidade, ele dá um sentido a uma postura mais ativa, dar publicidade, pegar aquilo e falar, ó, veja, olha, é isso, entendeu? Olha, canais de comunicação, assim, povo, olha, é isso, tudo mais. E transparência seria mais ou menos no sentido de olha, tá aqui, se quiser ver, pode ver, ó. Público, é tudo público. Pode ver, fica à vontade. Eu não vou fazer um esforço, logicamente, para você ver, mas se você quiser ver, ó, abre aí, entendeu? Seria mais ou menos esse jeito de pensar. Uma ação passiva, uma ação ativa. Prosseguindo. Tá. Então, e também tenho que ressaltar um pouco do contexto. Ele faz todos esses questionamentos, né, nesses ensaios dele, por volta da década de 80, e ele é italiano, né? Então, logicamente, são questões que a gente pode trazer para qualquer lugar, né, qualquer nação, democrática pelo menos, né, que passa por isso, sabe que sei lá, algum escândalo, né, como ele mesmo diz, como que alguém, né, em representatividade ao povo age em interesse escuso, interesse próprio, interesse alheio, interesse público, mas ele se passa dentro de um cenário italiano. E quando ele se passa dentro desse cenário italiano, ele faz uma certa contextualização. Então, ele trata da democracia, não da democracia ideal, da democracia real. Uma democracia onde ele sabe que a representatividade não se dá seu inteiro teor, mas que ele julga que tem que, mesmo ela não sendo ideal, ela tem que se dar dessa maneira. Então, em tese, não haveria de ter essas problemáticas, né, numa democracia ideal, porque o controle se daria de uma forma um pouco mais correta, né? Mas tudo bem, é só um parecer assim. E aí, tornando esses fins democráticos, ele faz menção a conceitos que ele chama de promessas da democracia. E aí ele fala o quê? O que que o poder invisível está impedindo da democracia? Ele fala que o poder invisível, exercido de forma é, restrita ali, como que eu posso falar? Escondida, né, no Estado, como se fosse um parasita ali, no Estado ali, encostado, impede a democracia de atingir as suas promessas, né, que são as promessas da democracia. As promessas da democracia que ele diz praticamente são duas, né? No escopo geral, logicamente falando. É o autogoverno, é as pessoas governarem para si mesmas, como se o Estado fosse um intermediário, né? Logicamente. As pessoas estão governando para si mesmas, mas não de uma forma anárquica, né? E sim, elas vão lá, dão assim seu interesse, assim, e o Estado ele é um intermediário. As pessoas dão para o Estado e o Estado retribui para as pessoas, nesse sentido de autogoverno, de forma direta, de forma que o interesse coletivo sempre se sobressaia, sempre. Em hipótese alguma, ele não pode deixar de sobressair, quase que esgotando-se as possibilidades de discrecionariedade, de alguém poder fundamentar um ato falando que é no interesse público e sendo no interesse particular. Sempre haja isso. E a igualdade.
né? É pegando assim, tratando os iguais, né, de maneira igual e os desiguais à medida de sua desigualdade, que é a igualdade material e a igualdade formal, né? Tratamento igualitário, igualdade formal. Tratamento desigual para que faça com que os desiguais sejam tratados de forma igual ao tratamento de igualdade material. Então, é a questão da equidade, né? Assim, falando, a igualdade substantiva. Enfim, essas são as promessas de uma democracia. Igualdade, cabal, fazer com que as elites saiam do poder, baixem um pouco o seu poder e transfira esse poder para os que estão lá embaixo, né? Para os que não têm esse poder, justamente para que você consiga atingir essa igualdade, esse nível médio. E ele fala que o poder invisível atrapalha esses dois aspectos. O poder invisível atrapalha o autogoverno porque, primeiro, ele acaba com o interesse público na medida que ele não é o interesse público. Se o poder invisível é o interesse público, pode acontecer, logicamente, do interesse invisível se consonar, agir em prol do interesse público. O interesse do poder visível e o interesse do poder invisível seriam os mesmos. Mas o fundamento de um poder invisível, ele não é um não é um interesse público, no geral, em regra, né? Então, não tem como você dar essa margem de autogoverno, porque ainda que um poder invisível esteja, sabe, fazendo de um grupo social ali, melhorando prédios, melhorando as condições de sanitárias de um determinado local, esse poder invisível não está fazendo isso com um fim público, com o fim de retribuir as pessoas que deram a sua liberdade, abrindo mão de sua liberdade. Está fazendo isso justamente para o fim dele, que acaba de calhar que é o mesmo fim público. Então, ainda que seguisse essa linha, né, de a favor do Estado, não é necessariamente, não faz jus ao autogoverno. O autogoverno seria uma linha direta, né, de evidente interesse público e evidente retribuição a esse interesse público. Evidente. Sem que haja segredo. Até porque se não é por uma via direta, né, se não é por forma visível, pode a qualquer momento esse interesse público ser desvirtuado. Então veja, a gente não tem acesso a nenhum contrato de licitação. Cara, eu não sei quanto custou as obras públicas, mas no final tá tudo dando tudo certo. O emprego as oportunidades de emprego estão aumentando, o ensino está melhorando, saúde está sendo com mais acesso, mas eu não tenho acesso a nada. E aí no final isso consegue caracterizar uma retribuição? Como você sabe os meios por quais está sendo feito isso? Não dá para saber. Você não sabe se é o próprio povo que está sustentando a fundamentação dos atos que estão fazendo isso. Se os meios são lícitos, internacionalmente falando ou nacionalmente falando. Porque os meios também são formas de interesse público. É para a gente conseguir educação, saúde e emprego? É para garantir? É. Porém, não é para se garantir essas questões desmatando, abrindo mão de outros direitos que são de interesse público também. Talvez para alguns, né? Ah, mas eu acho que, poxa, se dá para desmatar um lugar e fazer uma escola, tá, mas esse não é um interesse público evidenciado, é um interesse particular, ou um interesse de classe. Então vejo que o autogoverno tem que ser estritamente, para que exista o autogoverno, tem que ser estritamente público, né? Os atos. Tem que ser, tem que ser nessa medida, né? De dar e retribuir. E a igualdade é uma questão até um pouco mais complicada. Por quê? Porque a maioria, à medida que uma elite é considerada pela maioria, no momento que a elite é minoria, isso não há problema nenhum. Mas à medida que a elite se torna maioria, a minoria vai ser subjugada ao extremo. Vai ser alavancada lá para baixo, para o oposto da figura da elite. Então, nesse sentido, acaba-se aí, né? Então tem que ter essas medidas de desigualdade, igualdade. E desigualdade para que se consiga uma igualdade. E a igualdade que ele fala, tanto na igualdade material, tanto na igualdade formal. Isso aí é de lei, né?
Qualquer ordenamento jurídico consciente de si mesmo tenta proporcionar essa igualdade. Talvez só no papel, talvez é, com seus atos, mas de um Estado democrático isso é necessário. Deixa eu ver aqui. E quando eu falo democracia e segredo, ele se refere, na verdade, a dois opostos que não se complementam, mas que estão presentes, né? Que, sabe, são quase que indissociáveis, não por conta na teoria, não falo na teoria, na prática. A representatividade, ela é diferente de você ser dono, né? Você ter dominos de algum sobre algo e você ser representante de algo. O Estado, ele se permeia por representações. O Estado só é representado porque não tem como fazer, logisticamente é inviável você conseguir atender a finalidade pública de maneira que não seja filtrada as informações. É inviável. Logicamente, tem-se algumas exceções, como plebiscito, né? Em alguns assuntos bem específicos, mas é inviável, logicamente. Então, é necessária essa representação. E a representação, ao seu grosso modo, ela é, ela é encarada como um simples ajuste logístico para que você consiga, para que algo consiga ser celebrado. A partir do momento que a representação falha em algum motivo, se existe algum motivo muito além daquela representação, no ato, na vontade, no cerne, né, do ato ali que está sendo realizado por algum ente representativo, ou até pelo agente representativo, essa vontade, esse fundamento é um segredo. É um segredo que permeia a democracia e é um segredo que, por mais que você vê, o ato aconteceu, mas por qual motivo ele aconteceu ali? Ele aconteceu, simplesmente isso. Isso é o segredo que permeia, é o elemento subjetivo, tá? Em segredo. E é esse elemento que permeia a democracia de forma inadequada, logicamente, mas que são os elementos subjetivos dos entes e das pessoas que representam o interesse público. Então, ele tem uma visão, horas pessimistas, horas não tão boas, né? Quanto ao destino de uma democracia. Mas são problemáticas que a gente vê no mundo real e acha que até. Mas no mundo da teoria tem também. Porque como que se extrai uma subjetividade? É complicado se extrair uma subjetividade de uma pessoa. Até porque não há um problema nesse elemento subjetivo quando você pratica um ato. Porém, esse elemento não pode ir de encontro com o interesse público. É essa que é a problemática maior. É, lógico, a gente sempre tem que equilibrar, né, nossos interesses. Por exemplo, um agente, ou funcionário, ou servidor, não sei, tá lá porque é interesse dele, lógico, não tô falando isso, mas é a problemática, né? Tá, mas até que momento é o interesse dele? O interesse dele é na remuneração, o resto não é interesse dele. O interesse, ele tem um interesse também em melhorar o mundo. Eu queria melhorar o mundo, eu queria, sei lá, proteger a ordem civil, virei, sei lá, me candidatei para PM, sei lá, e aí? Você está representando o interesse público, mas ao mesmo tempo seu interesse. Tá, ok, converge. Mas não tem como desvencilhar esse elemento subjetivo. Então, quando esse elemento subjetivo diverge, reside o problema maior aí. E essa problemática que ele termina, né? Ele é horas pessimista, horas otimista, mas, né? Ele inclusive dá essa carta aí, fala, ó, não sei mais, não sei, será que tá fadado a democracia? Será que ela não tem solução? Então essa que é a problemática que ele deixa para encerrar assim, né? Basicamente isso. Então, lembrando que democracia é segredo, né? Pode até ser um mistério, mas
O mistério é um no geral, um segredo a partir do momento que alguém sabe. E o elemento subjetivo pode ser que só a pessoa que faz o ato saiba. Ela se torna um segredo. Então, é basicamente isso. É, a publicidade e a transparência, o saber, a conscientização são fatores sumos de uma democracia. Sumos. Sumos. O saber técnico, muitas vezes, ele é restrito, né? Ele é um saber que não é acesso, né, de amplo acesso, mas é, cara, é um pilar para que você consiga orientar uma vontade pública. Então, de certa forma, dentro de um âmbito democrático, se você quer chegar, né, nesse concerne público, é necessário esse saber. Então, é basicamente isso. No amplo teórico, lógico. Tem os órgãos de controle, temos órgãos representativos diretos da sociedade civil. E eles são essenciais de exercer essa fiscalização, de fazer esse controle, né, da ordem civil e da ordem pública, né, no geral. Porque o interesse público, se deixar à mercê, invisível, as pessoas podem corrompê-las. O Estado está ali. O Estado é fundado por uma Constituição Federal, promulgada ainda. O interesse do Estado está clássico ali, é aquele, ponto. Mas, aos poucos, na margem da invisibilidade, se a gente não souber o que o Estado faz, o Estado tem um comando clássico ali, é esse interesse. Direito social, dignidade do preso, é lá, é o comando. O Estado tem essa vontade, mas o Estado é representado. E é aí que mora o cerne desse desvinculação, desse desvio de finalidade de poder. E o único jeito de você conseguir zelar pela representatividade de forma correta seria pelo meio da visibilidade. Bem, basicamente seria isso, né? Sem se estender muito no assunto. É um livro, são 4 ensaios muito bem escritos, né? Eu não chego perto de exemplificá-los, né? Nesse breve esclarecimento, nesse breve disserto, mas já serve para instigar um pouco. De fácil leitura, é, fácil acesso, não digo fácil acesso, relativamente barato o livro. É livro de uma noite, né? Então, são textos muito bons. O Roberto Bobbio tem obras muito boas, muito excelentes, muitos ensaios. Ele era um pouco um agente meio público assim também, né? Ele era um jurista, logicamente, pesquisador, cientista, mas tinha esse lado dele um pouco mais crítico. E é uma crítica que ele provavelmente pensou para o estado político italiano da década de 80 se estende e remanesce até os dias atuais. Então é uma coisa até interessante. Bem, basicamente isso. Eu vou dar por encerrado então a transmissão. Você que me acompanhou, muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender de onde você está vendo isso. E é isso.